Minha melhor amiga e eu planejamos essa viagem por anos, e finalmente tinha chegado a hora. Estávamos no recesso do semestre e realmente precisávamos dessa viagem para relaxar do estresse da faculdade, já que estávamos no último ano e as aulas estavam muito puxadas ultimamente. Assim como eu, Vitória era filha única de seus pais. Talvez esse fosse o motivo de nos darmos tão bem. Ela e eu éramos amigas próximas há cerca de 4 anos. E eu não conseguia imaginar como teria sido minha vida universitária sem ela. Estávamos fora do dormitório, nos despedindo de todos e indo para casa para as férias. Já havíamos informado nossos pais que passaríamos esse recesso juntas. Nossas malas estavam prontas e finalmente era hora de entrar no carro e partir. Eu seria a motorista dessa vez, pois o carro era meu bem mais precioso até aquele momento, presente dos meus pais no meu aniversário de 20 anos. Vitória colocou o endereço no sistema de navegação do carro e estávamos prontas para ir. A viagem deveria durar 6 horas até chegarmos ao resort, onde já tínhamos feito a reserva. Tudo começou bem. Vitória e eu conversávamos sobre os cursos que fazíamos e como eram difíceis. Também fofocávamos sobre os colegas e os professores da faculdade, comentando sobre como alguns eram atraentes. Era muito divertido estar com Vitória, e eu me sentia grata pela nossa amizade. No entanto, cerca de 3 horas após a nossa partida, o sinal de combustível começou a piscar, e decidi parar no posto de gasolina mais próximo na nossa rota. Por sorte, encontrei um a cerca de 15 minutos dali, então dirigi até lá. Quando chegamos, fiz questão de me apressar porque não queria atrasar nossa viagem. Mas, enquanto alcançava o bico da bomba para começar a abastecer, ouvi um grito atrás de mim. Virei-me confusa, apenas para ver um homem apontando uma arma e gritando para eu me deitar no chão. Ele tinha uma cicatriz que descia pelo lado do rosto, além de várias tatuagens espalhadas. Ele parecia assustador. Havia outro homem perto da entrada, e ele também puxou uma arma. Nesse momento, olhei para Vitória alarmada, e ela congelou de medo. Olhei para os outros 3 carros estacionados nas bombas, esperando o apoio de pelo menos um outro motorista. Mas então tive uma surpresa terrível. Os outros carros estavam vazios. Eu não podia acreditar. Aquilo era uma armadilha para pessoas como nós. E, sendo que aquele posto de gasolina ficava longe da cidade e praticamente no meio do nada, era lógico que não muitos motoristas paravam ali, o que dava a eles a oportunidade perfeita para atrair motoristas desavisados como minha amiga e eu, que estávamos em uma viagem longa e vimos naquele posto um oásis para abastecer e seguir em frente. Na realidade, não havia ninguém naquele posto. Agora, olhando bem, parecia que o local nem estava mais em funcionamento. Agora, eu estava nesse lugar deserto, com um estranho apontando uma arma bem na minha cara, prestes a ser assaltada. Ver pessoas sendo assaltadas nos filmes era uma coisa, mas viver isso era algo completamente diferente. Parecia surreal, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. O homem gritou que, se não deitássemos no chão, ele ia atirar e fazer coisas terríveis conosco. O homem foi bem específico sobre as coisas horríveis que faria conosco se não obedecêssemos, ameaçando-nos com o tipo de violência mais terrível que se pode imaginar. Ficamos apavoradas. Soltei o bico da bomba e gritei para Vitória obedecer, mas ela parecia não me ouvir. Eu só conseguia ver seu peito subindo e descendo rapidamente enquanto ela olhava fixamente para frente, com os olhos cheios de terror. Vitória era propensa a ataques de pânico em situações como aquela, e bastava olhar para ela para saber que estava prestes a ter um. A situação já era um inferno, mas meu medo virou preocupação por ela ao perceber o quão mal ela estava. Minha mente começou a correr, tentando pensar no que fazer. O homem gritou de forma muito agressiva: "Deitem-se no chão agora, ou eu vou encher a cabeça de vocês de balas." Esse cara não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele, mas ele era claramente o líder. Eles queriam saquear o carro, e só poderiam fazer isso se não estivéssemos dentro dele. Eu não sabia se eles realmente cumpririam as ameaças, mas não queria arriscar. Só queria que Vitória estivesse segura. Comecei a pensar em algo enquanto ela permanecia paralisada de pânico e o homem ficava irritado com a falta de resposta dela. "Por favor, deixe-me tirar minha amiga", implorei, prendendo a respiração. Apenas esperava que ele dissesse sim, porque essa seria nossa chance de escapar.
Ele acenou com a arma para que eu continuasse. Entrei no carro o mais rápido que pude e sacudi Vitória. Só então seus olhos encontraram os meus, e pude ver o terror absoluto neles. Ela respirava rápido, e eu disse a ela para apenas se concentrar e respirar. Mas, em vez de puxá-la para fora, liguei o carro em um segundo e pisei no acelerador sem pensar, saindo do posto a toda velocidade. Ouvi o homem xingando à distância. Em seguida, ouvi o som de um carro sendo ligado. Nem sei como fiz tudo tão rápido, mas enquanto afundava o pé no acelerador, tentando escapar daqueles bandidos o mais rápido possível, olhei pelo retrovisor para ver se estávamos sendo seguidas. E, sim, lá estavam eles. Eles provavelmente nunca imaginaram que eu seria tão ousada a ponto de ignorar suas ameaças e aproveitar a oportunidade para fugir. Mas essa parecia ser minha melhor opção no momento. No entanto, agora que estávamos sendo perseguidas, eu rezava para não ter tomado a decisão errada. Vai ficar tudo bem, assegurei a Vitória. E ela assentiu silenciosamente. Mas, naquele momento, algo metálico atingiu o carro e perdi o controle por um instante. Os bandidos começaram a atirar. O homem no banco do passageiro, que presumi ser o líder, estava pendurado para fora do carro tentando apontar a arma para nós. Eu tentava manter a calma o máximo possível, fazendo o melhor para ser a mais forte entre nós. Mas a verdade era que eu tremia de pânico. Não queríamos morrer, especialmente não daquela forma. Ainda éramos jovens demais para morrer, mas, naquele momento, parecia muito possível. O carro deles estava próximo agora. Mantive minha cabeça abaixada o máximo que pude e tentei aumentar minha velocidade. Porém, devido à minha falta de cuidado anterior, os caras nos alcançaram e começaram a bater na traseira do carro repetidamente. Eles estavam tentando me desestabilizar para que eu perdesse o controle e parasse ou saísse da estrada. Com as mãos no volante, rosnei de medo, raiva e desespero, mas mantive meu controle firme. Vitória estava chorando e tremendo, inclinada no banco do passageiro. Então outro tiro acertou a lateral do carro. Eu amaldiçoei a estrada por ser tão deserta, já que não cruzamos com outro motorista desde que saímos, e não havia ninguém para nos ajudar. Mas, de repente, uma ideia veio à minha mente, e eu esperava com toda a minha alma que funcionasse. Esperei até que eles quisessem nos atingir novamente, observando-os de perto. Quando vi o carro acelerar, reduzi a velocidade repentinamente e virei para o lado. Eles passaram direto, e quando o fizeram, pisei no acelerador e virei o carro bruscamente na direção deles, atingindo-os de lado. Esse movimento fez o motorista perder o controle do carro. Uau! Tudo aconteceu tão rápido. Vitória e eu assistimos enquanto o carro deles saía da estrada e capotava, chocantemente virando, girando e se despedaçando no processo. Não sabia se eles iriam sobreviver àquilo. Sinceramente, não me importava. Esperava que não. Embora uma parte de mim estivesse tentada a parar, decidi continuar. Pisei no acelerador e continuei dirigindo a toda velocidade até deixá-los muito, muito para trás. Minhas mãos ainda tremiam no volante enquanto tentava me acalmar, certificando-me de não desmaiar. Um pouco mais à frente, parei e verifiquei se tudo estava bem com o carro. Afinal, eles haviam disparado vários tiros, mas, felizmente, apenas 2 acertaram a lataria, e não era nada grave. Vendo que tanto o carro quanto nós estávamos inteiros, continuei dirigindo. Felizmente, a reserva de combustível durou até chegarmos ao nosso destino, porque eu não ousaria entrar em outro posto de gasolina. Chegamos ao resort um pouco abaladas, mas estávamos bem. Todo o incidente havia abalado nosso ânimo, mas decidimos tentar aproveitar. Essa foi, com certeza, uma viagem que nunca esqueceríamos. Em 2016, minha família e eu decidimos nos mudar do nosso antigo apartamento no Mississippi. Segundo meus pais, a vida era muito mais fácil lá, e isso fazia sentido, já que eles sempre odiaram a cidade. Conforme envelheciam, eles passaram a gostar cada vez mais do silêncio do campo. Naquela época, o preço das passagens aéreas estava altíssimo, e não tínhamos muito dinheiro sobrando. Então meus pais decidiram que iríamos de carro até o Mississippi. Era uma viagem longa, mas, considerando a quantidade de viagens que já havíamos feito ao longo dos anos,
Sabíamos que seria possível. Assim, arrumamos nossas coisas e começamos a viagem de 13 horas. A viagem estava se mostrando longa, mas já estávamos na metade do caminho e não havia como voltar atrás. Se bem me lembro, estávamos dirigindo por uma estrada em algum lugar do Tennessee ou da Virgínia Ocidental que atravessava o estado inteiro. Era por volta de 2 horas da manhã quando acordei ao sentir o carro parando lentamente. Assim que despertei, perguntei ao meu pai por que havíamos parado. E foi então que notei o que parecia ser uma pessoa deitada no meio da estrada. Logo percebi que era uma mulher, talvez por volta de 51 anos, com cabelo castanho claro, e parecia estar usando um suéter. Naquele momento, meus pais ficaram confusos e preocupados. Meu pai nos disse para ficarmos no carro e saiu para investigar. Sendo um ex-fuzileiro naval, seu instinto natural era ajudar quem precisasse ou se preparar para o pior. Minha mãe e eu observamos enquanto ele se aproximava da mulher, que continuava deitada de bruços no asfalto. Mas assim que a viu, ele imediatamente deu alguns passos para trás. Minha mãe e eu não conseguíamos ver direito de onde estávamos sentadas, mas dava para perceber que meu pai começou a entrar em pânico e correu de volta para o carro. Ele entrou rapidamente, com um olhar de choque no rosto, e simplesmente pisou no acelerador, saindo de lá o mais rápido possível. Enquanto passávamos, consegui apenas um vislumbre do que meu pai viu, e aquilo me fez entender por que ele estava tão assustado. A única forma de descrever o que vi era dizer que o rosto dela parecia contorcido. Seus olhos estavam quase saindo das órbitas, sua mandíbula parecia ter sido deslocada por um golpe forte, e seu braço esquerdo estava para trás, como se estivesse quebrado. Seu nariz também estava quebrado, e havia sangue ao redor. Sem falar que ela estava cheia de hematomas. Era uma cena tão horrível que parecia impossível que um ser humano fosse capaz de fazer isso com alguém. A única pista que meu pai encontrou para possivelmente explicar quem poderia ter feito aquilo era uma estrela azul pintada com spray no asfalto ao lado dela. Não sabíamos o que aquilo significava ou quem havia feito, mas minha família acreditava que poderia ser um símbolo representando um grupo de assassinos ou um culto satânico. Sei que essa teoria soa absurda, mas quem poderia nos culpar? Cerca de 4 horas depois, chegamos à próxima cidade, onde meu pai, felizmente, conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Embora não soubéssemos a localização exata do crime, informamos que foi em uma estrada no meio do nada. Não sei se as autoridades relevantes tomaram alguma providência ou não, mas gosto de pensar que sim e que abriram uma investigação. 3 meses depois, eu estava passeando pelo Walmart quando me deparei com uma publicação que se concentrava principalmente em desaparecimentos e teorias. Sempre me interessei pelos mistérios por trás de várias coisas, então achei a publicação interessante. Havia várias fotos e relatos de teorias e pistas sobre como ou por que algumas pessoas poderiam ter desaparecido. Foi então que vi uma das fotos que parecia estranhamente familiar, e foi quando notei a estrela azul. A mesma estrela azul que eu tinha visto na estrada naquela noite. Desta vez, alguém havia tirado uma foto de um cadáver ao pé de uma árvore, ao lado de uma estrada pública, e no tronco dessa árvore estava pintada a mesma estrela azul. O título do post dizia algo como: "Encontrei esse símbolo durante uma caminhada." O tópico estava cheio de respostas e comentários com teorias sobre quem poderia ter feito aquilo. Havia de tudo, desde a possibilidade de um culto chamado Smile Face Killers, até sacrifícios rituais de um culto satânico. Alguns mencionaram a possível presença de um cartel de drogas, supondo que as vítimas eram de cartéis inimigos. E, claro, não faltou a teoria de sempre de que tudo poderia ser obra de alienígenas. No entanto, a teoria mais plausível era de que se tratava de um grupo de assassinos apelidados de Star Killers. A verdade é que, no final, tudo não passa de teorias, porque, até o momento, não há nenhum relatório oficial sobre os verdadeiros responsáveis por essa horrível série de assassinatos brutais. Alguns anos atrás, eu estava dirigindo para casa em uma estrada tranquila à noite. Havia uma estrada onde eu tinha virado recentemente para chegar em casa e eu ainda estava a cerca de 15 minutos de distância. Enquanto dirigia por essa estrada, de repente meu carro começou a desacelerar e fez alguns ruídos estranhos, sons que eu nunca tinha ouvido antes. No início, eu não sabia o que estava acontecendo,
porque meu carro sempre funcionava muito bem. Ele tinha apenas alguns anos na época, e eu nunca tinha tido problemas com ele. Mas então percebi que havia ficado sem gasolina. A luz tinha acendido mais cedo, e eu simplesmente tinha me esquecido disso. Meu carro parou de repente, e me senti muito estúpido por cometer um erro tão bobo. Quão idiota eu tinha que ser para não perceber que estava ficando sem gasolina? Minha primeira ideia foi ligar para um amigo e pedir que trouxesse gasolina. Mas quando peguei meu celular, percebi que não tinha sinal naquela área. Isso não era uma grande surpresa, mas ainda assim tentei por cerca de 20 minutos, sem sucesso. Além disso, já era bem tarde, quase de madrugada. Mesmo que eu conseguisse fazer o telefone funcionar, meus amigos provavelmente já estariam dormindo. Eu conhecia bem a área e sabia que havia um posto de gasolina a cerca de 1 quilômetro de distância. Seria uma caminhada de uns 30 minutos, mas o clima estava agradável. Então decidi simplesmente ir a pé buscar gasolina e trazê-la para o carro. Não era um grande problema. Saí do carro. Felizmente, tinha um pequeno recipiente de gasolina no porta-malas. Ele estava vazio, mas eu o mantinha no carro principalmente para comprar gasolina para o cortador de grama. Peguei o recipiente e comecei a caminhar ao lado da estrada. Naquela hora, as estradas estavam muito tranquilas. Eu não vi nenhum carro passar desde que fiquei parado. A estrada nem tinha calçada, então eu estava andando na grama, a alguns metros do acostamento. De ambos os lados da estrada, havia uma floresta relativamente densa. Enquanto caminhava pela estrada escura, percebi as luzes de um carro que começou a desacelerar ao se aproximar do meu. Era uma caminhonete que parou ao lado do meu carro. Achei que talvez tivessem parado para ver se eu precisava de ajuda. Então me virei e olhei na direção deles. Pensei em pedir ao motorista que me desse uma carona até o posto de gasolina. Mas então vi um homem saindo pelo lado do passageiro da caminhonete e outro pelo lado do motorista. Foi aí que percebi que eles colocaram o que pareciam ser máscaras de esqui no rosto e começaram a se aproximar do meu veículo. Fiquei muito confuso e assustado com a cena e parei de andar, pois não queria ser visto. Tenho quase certeza de que eles não me viram e não sabiam que eu estava ali. Eles provavelmente pensaram que eu ainda estava dentro do carro. Por isso, caminhei para dentro da floresta para observá-los escondido. Vi que eles continuavam bisbilhotando o meu carro. Os homens começaram a olhar pelas janelas, como se estivessem procurando por algo. Um deles usava o celular como lanterna para iluminar, e o outro batia em uma das janelas, provavelmente para ver se alguém sairia. Depois, tentaram abrir todas as portas, mas eu as tinha trancado. Depois disso, os homens começaram a olhar em todas as direções, claramente procurando o motorista. Foi então que olharam na minha direção. Mesmo tentando me esconder o máximo possível, eles pareciam ter me notado. Assim que percebi, um dos homens começou a caminhar na minha direção, enquanto o outro voltou para a caminhonete. Quando vi isso, virei e tentei me mover pela linha de árvores, continuando em direção ao posto de gasolina. Mas então ouvi passos correndo. Olhei para trás e vi o primeiro homem correndo de volta para a caminhonete. Ele entrou no veículo, e agora eles começaram a dirigir na minha direção. Fiquei claro que eu não tinha escolha a não ser entrar mais fundo na floresta. Corri para a direita e me embrenhei na floresta com mais agilidade do que um cervo. Naquele momento, não tinha nenhuma noção de direção. Apenas comecei a correr como um louco, olhando para todos os lados e apavorado, sem saber do que aqueles homens eram capazes ou o que queriam de mim. A floresta estava cheia de árvores, arbustos e galhos que me faziam tropeçar a cada passo. Ouvi o primeiro homem entrando na floresta mais atrás, mas continuei correndo sem parar, mesmo sem saber onde estava ou para onde ia. Após alguns minutos correndo o mais rápido que podia, cheguei ao outro lado da floresta e avistei uma casa com um quintal enorme. Continuei correndo em direção à casa, com a intenção de pedir ajuda. Mas, a certa altura, já não ouvia mais o homem atrás de mim. Ao me aproximar da casa, me escondi atrás dela, prendi a respiração e tentei decidir o que fazer. Afinal, naquela hora, não queria bater na porta da frente e causar problemas para ninguém, a menos que fosse absolutamente necessário. Esperei vários minutos, vendo que não havia sinal dos homens da caminhonete, decidi voltar para a estrada. Foi um longo caminho,
mas eventualmente retornei ao ponto onde estava antes. Caminhei muito atento a qualquer sinal dos homens, mas, felizmente, eles não estavam mais por perto. Continuei andando até o posto de gasolina, mas me mantive bem próximo à borda da floresta. Assim, se visse a caminhonete, poderia voltar a me esconder. Quando ouvi um carro se aproximando pouco depois de começar a andar de novo, imediatamente entrei na floresta e me escondi. Tentei me camuflar entre as folhas e esperei o carro passar. Não consegui dizer se era caminhonete ou não, então não arrisquei. Finalmente, cheguei ao posto de gasolina, enchi o recipiente e voltei ao carro. Abasteci o tanque o mais rápido possível e dirigi para casa a toda velocidade para chegar em segurança. Não consigo descrever o alívio que senti ao finalmente estacionar na garagem e entrar na segurança do meu lar. Olhando para trás, não sei o que aqueles homens queriam ou quem eram, mas, pelo comportamento deles e o que estavam vestindo, claramente não era nada bom. Por isso, pessoal, sempre lembrem-se de abastecer o tanque de gasolina. Se possível, mantenham um galão extra no carro. Isso pode poupar vocês de uma experiência ruim em uma estrada à noite. A grade da caminhonete preta preenchia meu retrovisor enquanto avançava na minha direção, com os faróis quase me cegando toda vez que olhava para trás. Naquele momento, senti como se meu coração estivesse batendo mais rápido que os pistões do motor, a ponto de achar que teria um ataque cardíaco. Afundei o pé no acelerador do meu pequeno carro esportivo, pressionando o pedal até o fundo. Arrisquei outro olhar no retrovisor e vi a caminhonete recuar alguns metros. Vamos, por favor, ande, desgraça. Gritei desesperado com meu carro. Mas a caminhonete voltou a avançar, fechando o espaço entre nós. Por favor, supliquei, quase chorando. O que eu fiz para você? Claro que quem estava na caminhonete não podia me ouvir, mas parecia que eu estava implorando pela minha vida. Meu pé estava cravado no acelerador, e apontei meus olhos para o velocímetro, vendo o ponteiro subir lentamente até marcar 190 km por hora. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Gritei. Naquele momento, senti um líquido quente escorrendo pelo meu rosto. Tirei uma mão do volante para enxugar as lágrimas, sentindo-me envergonhado. Um homem como eu não deveria estar chorando como um bebê. O espaço entre meu carro e a caminhonete continuava diminuindo. Eu sabia que não poderia manter aquela velocidade por muito tempo, já que meu carro esportivo era um modelo antigo, e eu temia que o motor quebrasse a qualquer momento. Precisava fazer algo para escapar daquele psicopata. Olhei ao redor e não vi nenhum outro carro na pista. Na verdade, só alguns haviam passado na direção oposta desde que a caminhonete começou a me perseguir. Era pouco depois das 3 da manhã quando ela começou a me seguir, tentando me jogar para fora da estrada sem motivo aparente. Sou só um cara fazendo uma viagem, murmurei para mim mesmo, sem entender o que aquela pessoa queria. Quando já achava que estava perdido, vi uma saída. O letreiro verde piscava, e não consegui ler claramente, mas só a palavra saída bastou. Eu precisava sair da estrada para tentar despistar aquele maluco. Peguei a rampa no último segundo, atravessando as linhas brancas grossas da zona de perigo e mantendo boa velocidade. Olhei pelo retrovisor e vi que a caminhonete não conseguiu reagir a tempo, derrapando na grama e parando com um guincho alto. Tenho um tempo agora, murmurei para mim mesmo. Um tempo para despistar esse psicopata. Continuei acelerando até ver um posto de gasolina ao longe. Mas ele parecia escuro. Obviamente não era 24 horas. Que droga! Gritei frustrado. Vi uma pequena estrada à esquerda e entrei nela, acelerando novamente. Passei por um denso bosque de árvores, tão rápido que a imagem se misturava como um borrão. Mas logo depois, os faróis apareceram novamente, refletindo no vidro traseiro do meu carro. Não, ainda não. Chorei, tentando manter o controle. Continuei correndo o mais rápido que podia, mas quase saí da pista 2 vezes. Finalmente, alcancei a entrada de uma pequena cidade. Diminuí a velocidade e peguei meu celular no porta-luvas, mas ele estava completamente descarregado. Quando achava que estava seguro, o som de um motor acelerando ecoou atrás de mim.   mim. Olhei para o retrovisor novamente, e lá estava a grade da caminhonete,
iluminada por um poste. Ela me atingiu com força, jogando meu carro para a lateral. Perdi o controle e bati em um pequeno prédio de tijolos que parecia um correio. O impacto fez minha cabeça bater no volante e o cooler no banco de trás se abriu, espalhando o conteúdo pelo chão do carro. Enquanto tentava soltar o cinto para fugir, a porta foi arrancada por um homem enorme, com um boné camuflado e botas sujas. Ele me puxou pelo colarinho e me jogou no chão da calçada. Por favor, me deixe em paz, implorei, com lágrimas nos olhos. Ele não disse nada, apenas me deu um soco tão forte que senti o sangue escorrer da minha boca. Quando achei que seria meu fim, ouvi sirenes e vi as luzes vermelhas e azuis de um carro de polícia. Solte-o agora, gritou o policial. O homem finalmente afrouxou o aperto no meu pescoço, mas gritou para o policial: olhe no porta-malas do carro dele. Você vai entender. O policial obedeceu e olhou para dentro do meu carro. Seu rosto se contorceu de horror ao ver o que estava espalhado no chão. Meu Deus! Exclamou o policial, puxando-me para o carro de polícia e colocando algemas em meus pulsos. Enquanto era levado, gritei: Ellen, foi um acidente. Eu só queria trazê-la de volta. No cooler estavam partes do corpo da minha amada Ellen. Eu só queria mantê-la fresca, mas ela não cabia inteira no cooler. E eu não tinha um maior. Eu só fiz o que tinha que fazer. Eu fiz isso por ela, porque eu a amo. Meus pais e eu estávamos voltando para casa depois de visitar alguns parentes em outra cidade. Foi uma viagem maravilhosa. Nos divertimos muito com os parentes, mas agora era hora de voltar. Porém, essa não seria uma viagem comum. Algo muito assustador nos aguardava na estrada. Algo que não sabíamos o que era, mas que ele, ou isso, sabia quem éramos. Era 25 de dezembro de 2013. Minha família e eu estávamos dirigindo para o sul de Kentucky, depois de uma estadia muito reconfortante e acolhedora na casa dos meus avós durante as férias de Natal. No entanto, enquanto estávamos no carro, meu pai fez um comentário que chamou a atenção da minha mãe e da minha. Você não acha que a vovó estava agindo um pouco estranha? Meu pai disse, do nada. Nesse ponto, já estávamos no carro há pouco mais de 3 horas, então era muito estranho ele ter falado isso assim, sem mais nem menos. Minha mãe respondeu com nada mais do que um acho que sim, com a voz animada pela curiosidade, olhando atentamente nos olhos dele, quase tentando encontrar uma resposta nas pupilas dele. Não, é só que, ele disse, fazendo uma pausa por um momento, hesitando, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. E então falou de uma vez: é só que ela me disse que estava um pouco estranha. Esquece isso. Meu pai de repente ficou desanimado enquanto dirigia para casa. Seu rosto parecia sério, e seu olhar estava severo. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente. Estava incrivelmente escuro lá fora e mal dava para ver, além do campo vazio da estrada e das velhas lâmpadas de rua. Ficou em silêncio por um tempo no carro, mas eu não estava disposto a ficar curioso. Então me inclinei para ele, para saber mais. Perguntei diretamente: o que a vovó te disse, pai? Por que você acha que ela estava agindo de forma estranha? E então, minha mãe entrou na conversa e disse: bem, Phil, você bem que podia me contar. Não pode ser tão ruim, considerando que ela é só uma velhinha bonitinha. Meu pai nem piscou. Ele apenas deu uma leve contração, até que finalmente falou. Foi na noite antes de sairmos. Você e o George sou eu, estavam lá em cima, se preparando para dormir. E eu ainda estava dormindo na cadeira da sala. Quando levantei para me juntar a vocês dois, a vovó entrou com aquele sorriso maligno no rosto, olhando fixamente para mim. Tentei dizer a ela que estava indo para a cama, mas o sorriso dela me assombrou. Então me sentei, esperando que ela me dissesse o que estava acontecendo. Mas ela simplesmente ficou ali, me olhando com aquele sorriso maligno. Me deu um arrepio, mas meu corpo não se mexia. Quero dizer, eu entendo. Meus nervos estavam congelados de pânico, mas nada me preparou para quando ela de repente parou de sorrir. Então, abriu a boca e, com uma voz baixa, quase como um rosnado, disse: olhe para as estradas amanhã, Phil. Ouvi dizer que a maioria dos acidentes acontece à noite.
Que pena seria se sua linda esposa e seu adorável filho morressem por causa de um. A morte é um conceito tão confuso. Não é, Phil? Eu gostaria que todos nós pudéssemos experimentá-la brevemente, só para saber como é do outro lado, ou pelo menos para o resto de vocês. Eu fiquei ali tremendo de terror com esse comentário macabro, e ficamos em total silêncio por um tempo. Eu estava tão petrificado que simplesmente não sabia como reagir, então fui embora o mais rápido que pude. Mas o sorriso maligno dela parecia me seguir escada acima. Quando meu pai terminou a história, meu coração estava tão apertado de medo que eu tive que me endireitar para não cair entre os dois bancos da frente onde meus pais estavam. Minha mãe, por outro lado, estava pálida como uma folha de papel. O riso humorado dela desapareceu de repente, e o que restou não parecia nada com a personalidade dela de costume. Está tudo bem, Phil. Não se preocupe. Você sabe que sua mãe não agiria assim. Talvez seja um efeito colateral da medicação que ela está tomando ou talvez você só tenha sonhado, disse minha mãe, tentando acalmar a atmosfera tensa que havia se formado no carro. Mas o vazio de significado nas palavras dela não fez nada para dissipar o ar sombrio e perturbador que invadiu o carro naquele momento. Foi quando meu pai finalmente virou a cabeça, por um breve segundo, para tentar dar um olhar reconfortante à minha mãe. Foi nesse momento que as luzes da estrada desapareceram. Já estávamos dirigindo a vários quilômetros em uma estrada menor que nos levaria à rodovia. A viagem nos levou por milhas de paisagens campestres de inverno, e a qualidade das lâmpadas de rua foi gradualmente diminuindo conforme avançávamos até que finalmente chegamos ao ponto onde a queda gradual se transformou em uma queda abrupta, deixando-nos praticamente sem luz, além do brilho da tela do celular da minha mãe e as luzes do carro. Não havia uma única vagalume à vista. Olhando para o banco ao lado de meu pai, a cabeça dele de repente virou para a estrada e ele imediatamente ligou os faróis altos. A iluminação conseguiu revelar imagens da realidade que normalmente não vemos com a luz usual das lâmpadas de rua. Foi então que vimos uma figura parada no meio da estrada à nossa frente. Ficamos todos com os olhos arregalados enquanto observávamos essa figura inumana, que emanava uma atmosfera sombria e assustadora. De repente, a figura assustadora avançou em direção ao nosso carro. Instintivamente, meu pai virou o volante bruscamente, tentando desviar da figura enorme, mas, ao fazer isso, os pneus chiaram no asfalto, e tudo o que lembro é que o carro começou a tremer até que de repente parou com um baque ao bater em uma árvore. Felizmente, todos nós no carro estávamos usando o cinto de segurança, o que impediu que alguém se machucasse gravemente. No entanto, estávamos todos em choque. Ficamos em silêncio por alguns segundos, mas a parte mais assustadora estava prestes a acontecer. De repente, meu pai olhou no retrovisor e viu uma figura se aproximando na escuridão. Ele tentou dar partida no carro para tentar mover de novo, mas ele estava muito danificado com o impacto. De repente, minha mãe soltou meu cinto de segurança e me segurou contra seu corpo, completamente aterrorizada e nervosa, enquanto meu pai puxava a alavanca de segurança do carro e se preparava para atacar quem quer que fosse ou o que fosse que estivesse se aproximando de nosso carro. Nesse momento, ouvimos os passos se aproximando. O pânico tomou conta de todos no carro, especialmente minha mãe, que começou a chorar desesperadamente. Os passos estavam ficando cada vez mais próximos, e se sentiam como se estivessem em cima de nós. Eram fortes e pesados, e o jeito como se moviam parecia o de alguma besta. De repente, a figura se posicionou em frente à janela do motorista e começou a bater. Meu pai estava tão assustado que ficou completamente paralisado, incapaz de mover um músculo, enquanto minha mãe e eu apertávamos os olhos bem fechados, esperando o pior. Então, de repente, ouvimos alguém, com uma voz bem profunda, dizer: "Não somos nativos da Terra." Os três de nós perdemos completamente o fôlego naquele momento. O terror nos envolveu da cabeça aos pés até que finalmente virei a cabeça e vi um homem parado ao lado da janela do meu pai. Era um homem completamente normal, que estava acenando para nós, tentando chamar nossa atenção. Foi então que meu pai finalmente se descongelou e abaixou um pouco a janela para ouvi-lo. "Olá, pessoal, estão bem?" O homem perguntou, de bom humor. Nosso medo foi diminuindo. Esse homem parecia amigável, então fomos encorajados a sair do carro.
A primeira coisa que notamos foi que ele era um homem alto e robusto. Meu pai começou a explicar o que havia acontecido, e então perguntou: "Com licença, mas eu preciso perguntar, o que você estava fazendo parado no meio da estrada a essa hora da noite?" Todos nós olhamos para ele curiosos enquanto esperávamos o caminhão de reboque chegar. Foi então que o homem respondeu: "Parado no meio da estrada? Não, senhor, eu estava dirigindo atrás de vocês quando, de repente, vi vocês perderem o controle do carro, saírem da estrada e baterem na árvore. Estava tão focado no acidente que nunca olhei para o que estava na estrada antes de vir ajudar vocês." Ficamos todos sem palavras diante de suas palavras. Se não era ele, isso significava que a criatura que vimos no meio da estrada era real. Mas o que era aquilo? Teria alguma relação com as palavras assustadoras da minha avó? Meus pais se olharam com um olhar de terror intenso e, mais uma vez, ambos agarraram meu braço e me abraçaram. A coisa ou pessoa que nos fez desviar ainda era um mistério, e para ser sincero, não queríamos saber. O jantar pendente não tinha nada a ver com a alegria que iluminou meu coração quando acordei naquela manhã. Por um momento, tudo estava perfeito, por assim dizer. Se houvesse algo, o jantar me causava muita ansiedade e minha mente se enchia de milhões de formas como tudo poderia dar errado. Meus pulmões se contraíam ao pensar sobre essa rotina de 18 anos. Meu Deus, se ao menos eu pudesse pôr um fim nela. Na verdade, a alegria tinha mais a ver com o aniversário da minha única filha, Elisa, e a chance de vê-la novamente me tirou da cama mais rápido do que o som do meu alarme, indo direto para o banheiro. A razão pela minha felicidade era que minha filha finalmente estava alcançando a maioridade, o que significava que ela não estava mais sob a guarda da mãe. E agora, eu teria a chance de vê-la mais vezes, já que sua mãe, minha ex-esposa Charlotte, não tinha mais o controle sobre ela. Isso significava que Elisa estava livre para tomar suas próprias decisões e não poderia mais fazer nada para me afastar dela. O aniversário de Elisa coincidiu com o dia de ação de graças e eu estaria no apartamento de minha ex-esposa mais uma vez, como tinha sido todo ano desde o nascimento da minha menina. Eu estava escolhendo as roupas, porque aquele não seria um dia qualquer. Era o aniversário mais importante de Elisa e eu queria me apresentar da melhor forma. Então, tomei muito cuidado ao escolher minha camisa e a cor do terno para agradá-la, para que ela se sentisse orgulhosa de me apresentar como seu pai aos convidados ou a qualquer pessoa presente na reunião. Ela agora era uma mulher adulta, e eu sabia o quanto essa nova fase da vida dela era importante. No entanto, para mim, ela sempre seria minha preciosidade. A única coisa boa que veio do meu tempestuoso relacionamento de 10 anos com Charlotte, o que já diz muito. Antes de sair, coloquei meu carro recém-comprado na garagem e comecei a jornada até o outro lado da cidade. Eu não queria admitir, mas comprei o carro novo para impressionar Elisa. Às vezes, eu esperava que ela percebesse que eu estava mais rico e bem-sucedido do que sua mãe e que escolhesse ficar comigo, especialmente agora que a decisão estava em suas mãos. Porque eu a amava mais do que minha própria vida e não conseguia deixar de pensar que, se eu passasse muito tempo com sua mãe, ela se tornaria uma pessoa amarga como ela. Charlotte nem sempre foi alguém que eu queria evitar. Ela já foi uma alma doce, uma mulher de quem me apaixonei, não só pela sua beleza, mas pela sua simplicidade e bom coração. A mulher com quem eu jurava viver para sempre. Mas, com o tempo, ela se transformou em uma pessoa completamente diferente. Tornou-se gananciosa, mal-humorada, narcisista, incapaz de aceitar um não como resposta. As brigas entre nós começaram a se tornar cada vez mais frequentes até que tudo colapsou, 10 anos atrás, quando finalmente decidi que já havia chegado ao meu limite. E a verdade é que aguentei toda a bobagem dela por tanto tempo porque queria que Elisa tivesse uma família feliz, vivendo com o pai e a mãe, como deveria ser. Mas, em certo ponto, Charlotte começou a revelar um lado de mim que eu nunca soubera existir, um lado sombrio, resultado de toda a raiva e ressentimento que eu carregava dentro de mim. Então, para evitar males maiores, decidi simplesmente pôr fim àquela farsa que chamávamos de casamento. No entanto, a partir daquele momento, começou uma nova guerra, a guerra pelo amor da nossa filha. E a verdade é que, desde a nossa separação,
Charlotte fez de tudo para me fazer parecer o vilão aos olhos de Elisa. Não perdia uma oportunidade de dizer ou fazer coisas que fizessem Elisa acreditar que ela estava muito melhor com ela do que comigo. Mas sempre consegui manter um bom relacionamento com minha filha. Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre minha relação com Charlotte. Tentei deixar de lado todos os pensamentos ruins quando cheguei ao apartamento de Charlotte algumas horas depois. Quando cheguei, quem correu para abrir a porta e me dar um abraço animado foi Elisa. E, mesmo que Charlotte não estivesse à vista, eu podia sentir o cheiro de seus ciúmes misturado com o aroma tentador de uma sopa deliciosa que preenchia o ambiente. Também ouvi seu resmungo quando beijei Elisa na bochecha e passei meus dedos pelos seus cabelos. Eu sentia tanto a falta de minha filha e aquele abraço foi como uma recarga de energia para minha alma. Ela me ajudou a entrar. Pegando o presente de sobremesa que eu havia trazido para o jantar de ação de graças, enquanto Charlotte saía da cozinha alguns minutos depois, com um sorriso falso no rosto e murmurava um olá, me dando um rápido e hipócrita abraço antes de desaparecer novamente. Elisa deu de ombros ao comportamento de Charlotte e começou a falar animadamente sobre o presente de aniversário que seu atual namorado tinha lhe dado. Apesar de sentir uma certa inveja paterna, fiquei feliz que minha filha estivesse feliz e que ela confiasse tanto em mim a ponto de contar os detalhes da sua vida pessoal. No entanto, naquele momento, Charlotte nos interrompeu pedindo que colocássemos a mesa e nos preparássemos para o jantar. Elisa correu para a cozinha para ajudar com as porções, enquanto eu organizava a mesa de jantar e também ajustava cuidadosamente o arranjo central. Alguns minutos depois, estávamos todos sentados ao redor da mesa, onde o peru estava no meio, o bolo de aniversário ao lado, e os outros acompanhamentos dispostos elegantemente, além de 2 garrafas de vinho e taças. Era fácil perceber que Charlotte estava se comportando melhor do que o normal por causa do aniversário de Elisa. Em ocasiões anteriores, ela certamente teria encontrado algo errado com o arranjo central, ou com a sobremesa, ou qualquer coisa que causasse um mal-entendido ou uma briga. Nunca entendi por que ela me convidava para o jantar todos os anos, mesmo depois de nos divorciarmos, e nem porque ainda aceitava o convite, mesmo depois de 8 anos. Mas estava feliz que aquele dia fosse diferente, pois, até aquele ponto, ela preferiu o silêncio à raiva ou ao orgulho. Fiquei contente que ela honrasse esse dia especial para a filha, mas essa alegria não durou muito. No momento em que tomei uma colherada da sopa que estava na minha frente, soube que algo estava prestes a acontecer. Déjà vu. Você fez isso de propósito, eu disse, ao perceber que a sopa estava amarga e picante. Ela definitivamente tinha feito de propósito, mas quando a confrontei, ela apenas fez um som e continuou a comer calmamente, cortando sua comida como alguém sem preocupações. Toda a minha raiva tomou conta de mim naquele momento, e antes que percebesse, estava segurando-a pelo pescoço. Elisa pulou da cadeira, e os minutos seguintes passaram em uma névoa frenética, com Charlotte e eu gritando aos 4 ventos, nos xingando e lembrando um ao outro o motivo de termos nos divorciado em primeiro lugar. Estávamos tão bravos que esquecemos completamente que estávamos destruindo o dia especial da nossa filha, até que seus soluços e gritos ficaram mais altos que os nossos. A vergonha tomou conta de mim e a raiva deu lugar à culpa, ao ver Elisa gritar que havíamos estragado seu aniversário, gritando diretamente para mim que era tudo minha culpa e que, se fosse para isso, ela não queria que eu estivesse lá. Claro, todo o bairro tinha testemunhado nossa briga, como sempre acontecia toda a ação de graças nos últimos 10 anos, e até mesmo antes de nos divorciarmos. Charlotte imediatamente se desculpou, dizendo que fui eu quem comecei tudo, se fazendo de vítima, como sempre, fazendo minha filha ver que eu havia agido violentamente sem razão. É muito claro que não há justificativa para a violência, mas havia, sim, um limite. Eu tinha 10 anos da minha vida carregando todas as sujeiras que Charlotte fez contra mim, e eu estava saturado disso. E agora ela estava se fazendo de boa moça novamente na frente da minha filha, me roubando a chance de ter um bom relacionamento com ela. Minha filha e minha venenosa ex-esposa pegaram as chaves do meu carro, e eu me retirei, deixando a casa para elas. Como nesse caso era só o trio, saí sentindo-me muito frustrado e com raiva de mim mesmo, mas também de Charlotte. Mas, fosse um erro da minha ex ou não,
O erro foi meu por ter feito o que fiz e agido da maneira que agi, sem nem pensar no dano que estava causando à minha filha. No entanto, também me senti mal por me deixar levar pela indignação e pelo orgulho, porque eu poderia também ter ficado, pedido desculpas e tentado fazer as pazes, mas me senti um pouco maltratado quando me deram as chaves e simplesmente me mandaram embora. Eu queria ter escolhido o que mencionei e tentado fazer as pazes, pois isso literalmente teria evitado uma tragédia. Quando saí do apartamento, simplesmente liguei o motor do meu carro e fui embora, desaparecendo na estrada de volta para minha casa. Não tinha ido muito longe quando meu telefone começou a tocar. Era o pedido de socorro de Elisa, o que me fez voltar correndo para o apartamento. Mas, para meu desespero, eu estava atrasado. Eu deveria ter sabido pela sensação estranha que senti no momento em que estacionei novamente em frente ao apartamento. Corri para dentro da casa. Ao entrar, não pude acreditar no que meus olhos estavam vendo. Elisa e Charlotte estavam dentro da casa, penduradas pelo pescoço, com as pernas atadas ao teto. Sangue escorria de seus pescoços, que estavam virados para baixo. Elas estavam cobertas de hematomas, e seus rostos estavam voltados para o chão. Eu estava em choque, completamente paralisado de terror e dor. Só depois de vários minutos, minha mente conseguiu processar o que meus olhos estavam vendo. Então comecei a chorar e a gritar de dor, medo e desespero. Elisa, minha filha, quem fez isso com você e com sua mãe? Sentindo-me literalmente morrendo por dentro, chamei a polícia. Não sei quando os oficiais chegaram ao apartamento. Só sei que eles me algemaram e me arrastaram para fora, colocando-me em um carro de patrulha enquanto investigavam a morte de minha ex-esposa e minha única filha. Fui liberado alguns dias depois, quando os oficiais confirmaram que eu não estava no bairro na hora do assassinato. Infelizmente, o criminoso nunca foi encontrado. A polícia esgotou todas as pistas e possíveis suspeitos, dos quais não havia mais de 3, mas logo se depararam com um beco sem saída. Desde então, acordo todos os dias com a imagem dos corpos delas pendurados no teto, na minha cabeça. Viver todo dia com essa realidade me faz desejar a morte todos os dias. Eu ainda estremeço quando penso naquela ação de graças. Se eu tivesse controlado minha raiva e ficado, minha família ainda estaria viva. E essa culpa vai me assombrar pelo resto dos meus dias.